momento que vocês estão observando o céu noturno, repleto de estrelas. Agora, imaginem que cada uma dessas estrelas é uma conexão, um caminho para algo maior. Quando a gente observa o universo, parece ser vasto e inatingível, mas, assim como no cérebro humano, há conexões invisíveis, que tornam tudo, unem tudo em uma rede muito complexa de relacionamentos. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês a minha jornada, que conecta ciência, curiosidade e escolhas aparentemente distintas, mas que moldam quem nós somos e como podemos impactar o mundo. Meu nome é Verena Pacola, eu sou estudante de medicina na USP, mas também caçadora de asteroides para a NASA. E sim, são duas coisas muito diferentes. E a pergunta que eu mais recebo, e que vocês também podem estar se fazendo, é normal, é o que medicina tem a ver com asteroides, né? E a resposta disso vai muito além da simples conexão entre ciência e curiosidade. Mas isso eu já vou explicar para vocês, porque hoje, muito além de contar a minha história, eu quero falar sobre as escolhas que moldam o nosso futuro, sobre a importância de quebrar barreiras e sobre como estamos todos mais conectados do que a gente imagina. Bom, eu sempre tive o privilégio, desde pequena, de ser criada por duas mulheres muito fortes, que me disseram: você pode ser o que você quiser, Verena. E eu ouvi isso, e essa crença me levou a nunca aceitar as limitações impostas. Eu sempre fui muito movida por desafios. E quando eu era criança, eu sempre fui uma menina com olhos muito inquietos, muito curiosos. E um exemplo disso é que quando eu tinha uns 6 anos, eu levava um microscópio para explorar a escola nos dias de brinquedo, enquanto as minhas amigas levavam uma boneca para brincar de mamãe e filhinha, o que é bem mais normal, né? Mas eu acho que a resposta do porquê disso está em que a ciência ela me trazia ferramentas para responder minhas perguntas sobre o mundo, mas também, ao mesmo tempo, me trazia muitos novos mistérios. Bom, e assim eu fui moldando a minha jornada. Aos 10 anos, eu fundei uma equipe de robótica na minha escola. E foi aí que a ciência deixou de ser apenas uma curiosidade e passou a ser uma paixão. A cada desafio superado, a cada conquista alcançada, eu me sentia mais próxima dos meus sonhos. E esse foi só o começo. Durante meu ensino médio, eu combinei meus estudos com um curso técnico de enfermagem, na Unicamp. E isso me proporcionou meu primeiro contato com a área da saúde. E também foi quando eu entendi melhor a importância de cuidar do próximo. Depois, entre outros desafios, aos 18 anos, terminado o ensino médio, terminado o curso técnico, eu decidi que eu queria fazer graduação no exterior. E foi isso que eu fui atrás. O preço era muito alto para aplicar para as universidades do exterior, então eu consegui uma bolsa de estudos nacional para me ajudar nesse processo. Ao mesmo tempo, eu me mudei para São Paulo e comecei um estágio no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. E era para eu ter passado só um mês lá, mas eu acabei me envolvendo um pouco demais e passei um ano, que foi o máximo de tempo que deu antes de eu ir para o exterior, porque eu fiquei fazendo pesquisa na área de neurociência computacional para crianças do espectro autista. Em 2019, eu representei o Brasil na Assembleia da Juventude da ONU. E foi a primeira vez que eu viajei sozinha, a primeira vez que eu saí do país, e foi a primeira vez que eu entendi a importância de expandir minha visão de mundo. No mesmo ano, eu fui aceita em universidades nos Estados Unidos e no Canadá. Por vários motivos, eu escolhi estudar no Canadá. E assim eu fiz, eu me mudei para o Canadá e comecei meus estudos. Mas depois de alguns meses, eu precisei retornar ao Brasil por questões financeiras. Então, de volta ao Brasil, eu não tive muita alternativa, a não ser enfrentar o tão temido vestibular. E eu tenho medo até hoje, olha que eu já passei. Então, tenham em mente que eu tinha terminado o ensino médio há 3 anos. Eu fiz ensino médio público, onde eu não tive muitas das matérias que caem em uma prova de vestibular. Nunca tinha visto na vida, ia ter que aprender do zero. Para melhorar, quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, ninguém tira. E eu não ia aceitar nada menos do que passar em medicina na USP. Era isso que eu queria. E para me dar uma forcinha extra para me ajudar, no mesmo momento começou apenas uma pandemia global. Então, assim, durante os meus estudos para o vestibular, estava trancada no meu quarto, e isso para mim é uma tortura, porque eu sou uma pessoa muito inquieta, como eu acho que vocês já podem ter percebido.
e estava tendo que estudar coisa de ensino médio. Era uma tortura. Eu precisei de um escape para literalmente não ficar maluca. Então foi quando eu descobri que eu podia aprender a caçar asteroides em um treinamento online. E eu pensei, por que não, né? Estou aqui no meu quarto, trancada, quarentenada, cercada de livros, um monte de fórmula para decorar, mas eu precisava de um hobby, para me distrair um pouco de tudo aquilo, né? Porque eu só via isso o dia inteiro. E assim eu fiz e comecei a caçar asteroides. Bom, adiantando um pouco tempo, uns meses, como resultado dessa aventura, eu fui aprovada em medicina na USP, que é o que eu tanto queria, mas eu também descobri 25 asteroides para a NASA, incluindo um classificado como raro, que eles me disseram que é o que tinha mais chance de cair aqui na Terra. Então, se um dia cair um asteroide aí e vocês virem por aí, guarda, porque é meu. Ninguém pega. E, por conta disso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações me convidou para receber uma medalha de honra ao mérito brasileira. E assim eu fui lá receber minha medalha. Bom, recebi minha medalha, um troféu. Quando retornei para a USP publicou minha história no jornal da USP, que é tão renomado. E daí, viralizou no país inteiro, de um jeito que eu não consigo nem contar para vocês, porque eu não assimilei até hoje. Mas a minha história foi contada por todo o território brasileiro e até fora daqui, na Itália, nos Estados Unidos. Foi tanto de matéria que eu não sabia nem ler aqueles idiomas. Mas, enfim, saiu em todo o veículo de mídia. Nem os gibis escaparam, porque eu até virei personagem da Turma da Mônica. E melhor amiga do Maurício de Souza, como eu gosto de pensar. Bom, outra conquista muito grande para mim foi sair na Forbes como destaque entre as pessoas com menos de 30 anos e maior impacto no país. E eu tenho muito orgulho em dizer que a minha categoria foi de ciência e educação. Além disso, eu também realizei um sonho que eu sempre tive de ir para a Universidade de Harvard. E, por fim, eu virei embaixadora da educação da Gerando Falcões, para levar ciência e educação para as favelas brasileiras. Bom, acabei minha história, gente. Era isso. Mas eu quis contar para vocês porque uma coisa muito importante que eu aprendi em todo esse processo foi que, seja estudando o cérebro humano, o espaço, sendo influenciadora digital ou apresentando um TED Talk, a essência é sempre a mesma. Enfrentar o desconhecido e quebrar barreiras. E por quebrar barreiras, eu me refiro a algo que todos nós aqui nessa sala enfrentamos diariamente. A sociedade, muitas vezes, nos coloca em caixas. Seja por sermos mulheres, sermos jovens, como muitos de vocês aqui, ou estarmos em áreas supostamente incompatíveis. Mas eu me pergunto, quem foi que decidiu que devemos nos limitar a seguir um único caminho? Quando eu descobri asteroides, o que eu estava fazendo era não me limitar àquilo que o mundo esperava de mim. Pelo contrário, eu criei meu próprio caminho, inspirada pela curiosidade e pela sede por desafios. E é exatamente essa curiosidade que me trouxe aqui hoje, porque eu vou contar para vocês que estamos todos conectados, e a ciência diz isso. O psicólogo Stanley Milgram formulou em 1967 a teoria dos 6 graus de separação. Essa teoria sugere que cada um daqui está conectado a qualquer pessoa no mundo por meio de apenas 6 contatos. Então, pensa nisso. Você está conectado com aquela pessoa que você mais admira. Pode ser um líder mundial, pode ser um ator de Hollywood, um jogador de futebol. Você está conectado a essa pessoa por meio de apenas 6 contatos. Ou seja, algum amigo de um amigo de um amigo de um amigo seu é amigo do Barack Obama, da Taylor Swift, ou até do Messi, por que não? E eu acho essa teoria fascinante, porque ela nos mostra o poder da nossa rede de contatos. E isso é muito importante, estar construindo sempre novos contatos. E, para mim, eu fiz isso durante toda a minha carreira. Eu sempre fui movida pela vontade de aprender e conhecer pessoas novas. E isso me levou a muitas oportunidades incríveis, como eu contei aqui para vocês. Mas é claro que isso exige que a gente saia da nossa zona de conforto, quebre barreiras e aproveite cada oportunidade que chega para a gente de conhecer novas pessoas e de enfrentar novos caminhos desconhecidos. A chave está em não se limitar nossas escolhas àquilo que o mundo espera de nós. Nós somos moldados por nossas decisões.
E muitas vezes, por mais que o caminho pareça incerto, sempre dá para fazer com que aquela escolha se torne a melhor decisão da nossa vida. Às vezes eu me pergunto, será que eu devia ter feito aquilo? Mas uma frase que eu gosto muito e que eu quero compartilhar com vocês, que diz sobre escolhas, e que eu usei durante todo esse meu período e todas essas conquistas que eu fiz, foi: a vida é feita de escolhas. Não existem escolhas certas ou erradas. Mas o nosso papel, depois que a gente decidiu por aquilo, é fazer com que essa escolha se torne a melhor decisão da nossa vida. Bom, e então estamos todos conectados. E essa ligação entre as pessoas, os sistemas, podem nos levar muito mais longe do que a gente imagina. E aí que está a beleza da ciência e da vida. Porque isso nos mostra que nada está realmente fora de alcance e que não existem sonhos impossíveis. Então, olha para o céu, olha para dentro de você e vocês vão descobrir que vocês podem alcançar aquele sonho que vocês nem sabiam que vocês podiam sonhar. E a minha história me diz exatamente isso. Quando eu era pequena, eu aprendi a ler com os gibis da Mônica. Eu amava as historinhas do Maurício e eu sonhava em sair na página de fãs do gibi. Eu mandava cartinha, desenho, nunca apareci na página de fãs. Mas o que eu acho engraçado, inclusive já cobrei o Maurício disso, mas o que eu acho engraçado é que eu nunca sonhei em virar um personagem da Turma da Mônica. Eu nunca sonhei em estar nas historinhas da Mônica, em estar lá no gibi. Isso porque eu nem sabia que eu podia sonhar com isso. Para mim era algo impossível, impensável. E olha só, né? Então, eu quero deixar vocês aqui hoje com uma reflexão, tudo bem? Eu quero que vocês pensem naquele sonho que vocês têm, mas que parece impossível, mas que vocês queriam muito assim que acontecesse. E agora pensem em um provável caminho para chegar até ele. Aquela primeira pessoa que você tem que contar a sua ideia, o primeiro e-mail que você tem que enviar, a primeira porta que você tem que bater, e vai e faz. Porque no fim, mesmo que a gente não alcance aquilo da maneira que a gente imaginou, o esforço e a energia gerados perseguindo esse sonho podem mudar o mundo ao nosso redor. O impossível é só uma barreira que ainda não foi quebrada. E como uma mulher na ciência, eu aprendi que os limites existem só para serem superados. E se cada um daqui sair dessa sala hoje acreditando que pode quebrar as próprias barreiras, então estaremos todos contribuindo para um mundo onde o impossível não é só alcançável, é inevitável. Muito obrigada.